we'll gather at the river, a beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. I'll watch real close. I want you to be sure now. God promised Eve the time would come when the Word would be restored by her seed. Amen. The Word itself would become seed. Agora, observe atentamente. Eu quero que você tenha certeza agora. Deus prometeu a Eva que o tempo viria quando a palavra seria restaurada por sua semente. Esta palavra, ela mesma, se tornaria semente. And when they give her a substitute, she held that substitute. And when the Word come to her, what'd she do? I don't want it. It was too humble. Didn't look right to her. Wasn't polished enough. A stable, oh my. E quando lhe deram um substituto, ela agarrou aquele substituto. E quando a palavra veio a ela, o que ela fez? Não a quero. Era humilde demais. Não parecia certa para ela. Não era polida o suficiente. Um estábulo? Oh, que coisa! Que coisa! A guy like that, not a day in school? Oh, how could he said that? That's no Messiah. A guy like guys kick him around like that and then call it Messiah? Um indivíduo como esse, nem um dia na escola? Bem, eu não poderia aceitar isso. Esse não é Messias, coisa nenhuma. Um indivíduo que deixa os sujeitos fazerem o que querem com ele assim, e então chamá-lo de Messias? Let him put a rag around his face and hit him on the head. He called himself a prophet, a real prophet, raised up after. They didn't know prophets. Amen. Jesus said so. Amen. He said, if you'd have known the prophets, you'd know me. Deixa que ponham um trapo em volta de sua face e então golpeiem-no na cabeça? E ele mesmo se chama de profeta, um verdadeiro profeta que foi suscitado? Realmente, eles não conheciam profetas. Jesus disse que não. Ele disse, se tivesseis conhecido os profetas, teríeis conhecido a mim. Isso mesmo. Now notice, but when the word came to her, just exactly the way God said it would come, she had figured out some other way. Amen. I'm talking about the bride, the Jewish bride, the Hebrew bride. That was Eve to begin with. Now when it come out here, she didn't want it. She wanted to stay with her substitute. Agora note, mas quando a palavra veio a ela exatamente da maneira que Deus disse que viria, ela tinha outro conceito dela. Estou falando da noiva judia, a noiva hebreia. Essa foi Eva para começar. Então, quando ela chegou aqui, ela não a quis. Ela quis ficar com seus substitutos. Now God promised spiritual Eve at Pentecost. Told it even before it happened, 400 years before the church ever fell, that they would fall away. Amen. And they would do what they've done. Amen. But He promised in the last days He'd send the Word again. Amen. Agora, Deus prometeu a Eva espiritual, no Pentecostes,
declarou até mesmo antes que acontecesse, 400 anos antes que a igreja caísse, que eles apostatariam e fariam o que fizeram. Mas ele prometeu que nos últimos dias ele enviaria a palavra novamente. Jesus spoke the same thing when he was on earth. He would send it again. And what will it find? It'll find the same thing that it found when it come first. Right. Jesus falou a mesma coisa quando esteve na terra. Ele a enviaria novamente. E o que ela encontrará? Encontrará a mesma coisa que encontrou quando veio primeiro. Correto? They want their substitutes. They want their denomination. They want their creeds. They want to live just the way they want to. Eles querem seus substitutos, eles querem sua denominação, eles querem seus credos, eles querem viver simplesmente da maneira que desejam. Well, I'm so-and-so, I belong to so-and-so. Don't make any difference what God's doing, how much He manifests Himself. He could raise the dead, He could tell the secrets of the hearts, He could do everything as the Bible said He would do. That don't make a bit of difference. If it ain't connected with my organization, there's nothing to it. E querem, bem, sou fulano de tal, pertenço a tal e tal. Não faz diferença o que Deus está fazendo, quanto Ele se manifesta. Ele poderia ressuscitar os mortos, poderia revelar os segredos dos corações, poderia fazer tudo o que a Bíblia disse que Ele faria. Isso não faz nem um pouco de diferença. Se não estiver em companheirismo com minha organização, não há nada de especial nisso. Está vendo? Same thing that Hebrew bride did. That's right. They listened to their substitute, and God promised them the real. And when the real come, they didn't want it. It was too humble. É a mesma coisa que aquela noiva hebreia fez. Isso mesmo, veja, eles deram ouvidos ao seu substituto, e Deus lhes prometeu o verdadeiro. E quando o verdadeiro veio, não o quiseram. Era humilde demais. That's the same thing today. When it rises on the scene, now God said in Malachi 4 that He would send the message in the last days that would restore. Agora, é a mesma coisa hoje, quando isso surge em cena. Agora, Deus disse em Malaquias 4 que Ele enviaria a mensagem nos últimos dias que restauraria. Joel said, I will restore all the years, everything that Rome eat up, everything the Methodists eat up, everything the Baptists eat up, over that original Pentecostal branch, God said, I will restore him. Joel disse, eu restaurarei todos os anos. Tudo que Roma devorou, e tudo que os metodistas devoraram, e tudo que os batistas devoraram, daquele ramo pentecostal original, Deus disse, eu restaurarei no último dia. Isso mesmo. And He can send us such a person that will be the only thing that God ever sent His word to as a prophet. Not to reformers, to prophets. Amen. It wasn't the hour for it. Now it's getting to be the hour, and that's the reason we're watching for it to come. Amen. It'll be so humble and gentle. E Ele pode nos enviar tal pessoa que será. Deus sempre enviou sua palavra unicamente a um profeta, não a reformadores. A profetas. Não era a hora disso. Agora está chegando a hora. E é por isso que a estamos esperando chegar. Será tão humilde e amável. And so, you think them aristocratic Methodist, Baptist, and Presbyterian Pentecostals will ever receive it? Well, you said Pentecostals? The Pentecostals is the Laodiceans. Yes, rich and have need of nothing. E assim, que coisa! Você acha que esses metodistas, batistas e presbiterianos pentecostais aristocráticos chegarão a receber isto? Você diz, pentecostais? Os pentecostais são os de Laodiceia. Rico e de nada tenho falta. It said you don't know that you're poor. Might be building millions of dollars buildings, but you're still poor. Spiritual poor. Oh, you say, I see it all. You're blind. Well, you say, bless God, I'm covered. Naked.
Well, I sure are, boys. We got seminaries and don't know it. Now, that's just vice versa. Disse, não sabes que és pobre? Pode estar construindo edifícios de milhões de dólares, mas ainda assim és pobre, espiritualmente pobre. Oh, você diz, eu vejo tudo isto. É cego. Bem, você diz, bendito seja Deus, estou coberto, nu. Bem, estou confiante em nossos rapazes, nós temos seminários, E não o sabes. Agora, é simplesmente vice-versa. Now, if the Bible said that the Laodicean church would be in that condition, and there's no person on earth could deny that this is the last age, because the Laodicean church age was the seventh church age, and here we are. Agora, se a Bíblia disse que a igreja de Laodiceia estaria nessa condição, e não há ninguém na terra que poderia negar que esta é a última era, porque a era da igreja de Laodiceia ou a sétima era da igreja. E aqui estamos. The second 2,000 years is finishing. There's no more church ages. That's the reason you latter rain, brother, and couldn't start another organization. There's going to be no more. That's right. It's at the end. Amen. Can't be no more church ages. It's all over. O segundo período de 2000 anos está terminando. Não há mais eras da igreja. É por isso que vocês, irmãos da chuva serôdia, não puderam criar outra organização. Não haverá mais. Isso mesmo, está no fim. Amém. Não pode haver mais eras da igreja. Está tudo acabado. But then if the Pentecostal message was the last message, which justification, sanctification, the baptism of the Holy Ghost, the last three messages, the last three church ages, forms a complete birth. It's like when a woman is go to have her baby, the actual first thing happens is water, next thing's blood, next thing's life. Mas então, se a mensagem pentecostal foi a última mensagem, o que justificação, santificação ou batismo do Espírito Santo, as três últimas mensagens, as três últimas eras da igreja formam o nascimento completo. Do mesmo modo que quando uma mulher vai ter seu bebê, a primeira coisa que na verdade acontece é água, a seguinte é sangue, a seguinte é vida. When they killed Jesus at the cross, the substance come from his body to make up the birth. They stuck his side, blood and water came out, and into thy hands I command my spirit. Amen. What came from his body was water, blood, spirit. Quando mataram Jesus na cruz, a substância saiu do seu corpo para formar o nascimento. Feriram o seu lado. Sangue e água saíram, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que saiu do seu corpo foi água, sangue, espírito. 1 John 5:7 tells you about that. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, which is Christ, and the Holy Ghost, and these three agree in one. They're not one, but they agree in one. Agora, a primeira de João 5:7 conta acerca disso. Três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra que é Cristo e o Espírito Santo. E estes três concordam em um. Eles não são um, mas concordam em um. And there are three that bear record, or they are one, I mean. I'm mistaken. And the three that bear record in earth is the water, blood, and spirit, and they agree in one. E três são os que testificam, ou eles são um, quero dizer. Enganei-me nesse ponto. E os três que testificam na terra são a água, sangue e espírito. E eles concordam em um. You can be sanctified without being justified. You can be justified without being sanctified. You can be sanctified without receiving the Holy Ghost. Exactly. Você pode ser santificado sem ser justificado e pode ser justificado sem ser santificado. Você pode ser santificado sem receber o Espírito Santo. Exatamente. The disciples in John 17:17 were sanctified and given power to cast out devils, still didn't have the Holy Ghost. Had to go up to Pentecost and wait till the Holy Ghost comes. Os discípulos em João 17:17 foram santificados e poder lhes foi dado para expulsar demônios, mas ainda não tinham o Espírito Santo. Está vendo? Claro.
tiveram de subir ao Pentecostes e esperar até o Espírito Santo vir. That's where Judas showed his colors. See how that Spirit worked its way through justification and sanctification? But when it come to the end, he showed his colors. That's right. Foi ali que Judas mostrou quem na realidade era. Está vendo como esse Espírito foi caminhando até a justificação, santificação? Mas quando chegou ao fim, ele mostrou quem na realidade era. Está vendo? Isso mesmo. Now notice. Now, here we are at the end time. And spiritual Eve, just as Hebrew Eve was promised, the Hebrew bride was promised the Word to return. And the spiritual bride from Pentecost, when she fell at Nicaea, then she's promised in the last days that the Word will come again. Agora, note agora, e aqui estamos no tempo do fim. E Eva espiritual, do mesmo modo que Anato, como foi prometido a Eva hebreia, foi prometido à noiva hebreia, que a palavra retornaria, e a noiva espiritual do Pentecostes, quando ela caiu em Niceia, então foi-lhe prometido que nos últimos dias a palavra virá novamente. Now you say, you know another scripture, take over here, Revelations 10, and said, in the hour, the time of the last angel, the seventh messenger, begins to sound, the mystery of God is finished. The restoration back to the Word. Agora você diz então, você quer outra escritura? Considere aqui Apocalipse 10, e disse, na hora, no tempo do último anjo, o sétimo anjo, sétimo mensageiro, começa a tocar, cumpre-se o segredo de Deus. Está vendo? A restauração à palavra. The Bible said that this messenger of the last days would be restore them back to the original faith again. Back to the faith of the fathers. But you think they receive it? No, sir. A Bíblia disse que este mensageiro dos últimos dias seria para restaurá-los à fé original, de volta à fé dos pais. Mas acha que a recebem? Não, Senhor. Last days, he would restore the original word again, as said in Malachi 4, but she had forfeited. Now, she forfeited that word at Nicaea. Eve forfeited it in Eden. Eve rejected hers at Calvary. And Nicaea's group is rejecting it in the last days. It's the same. Últimos dias, ele restauraria a palavra original, como disse em Malaquias 4. Mas ela tinha aberto mão. Agora, ela tinha aberto mão dessa palavra em Niceia. Eva abriu mão no Éden. Eva rejeitou a dela no Calvário. E o grupo de Niceia a está rejeitando nos últimos dias. Do mesmo modo. Que coisa. But when the word came in human flesh, she, Eve, the Hebrew church, mother of all spiritual living at then, she rejected it. She was so dead in her traditions and dogmas that she missed it. So is this one. Exactly. All right. Mas quando a palavra veio em carne humana, ela, Eva, a igreja hebreia, mãe de todos os vivos espirituais, ela a rejeitou. Ela estava tão morta em suas tradições e dogmas que falhou em vê-la. Assim está esta. Exatamente. Muito bem. They miss him, the living word, manifested in the flesh, by the word that is promised. The word promised to do these things. The promise was made that it'll be like this in the last days. As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Eles falham em vê-lo, a palavra viva manifestada na carne, pela palavra que está prometida. A palavra prometeu fazer estas coisas. A promessa foi feita, que será assim nos últimos dias. Como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Now watch what happened to Sodom. As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. Watch what happened then. See? Agora observe o que aconteceu em Sodoma.
Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Está vendo? Observe o que aconteceu então. Está vendo? Now he said it'd be the same thing, and we live in that day. Or there could be, I guess I could get 600 promises of them like that out of the Scripture, just referring to it. See? Now, but they rejected it. Agora, ele disse que seria a mesma coisa, e vivemos nesse dia. Bem, e poderia ser, eu suponho que eu conseguisse 600 dessas promessas assim da Escritura, somente referindo-se a isto. Está vendo? Agora, mas eles a rejeitam. She held to her traditions and substitute instead of she held to the substitute blood instead of the real blood. Jesus, the Word, said, when it was manifested to her, because she held to these traditions. Ela se agarrou a tradições e substitutos ao invés Ela se agarrou ao sangue substituto ao invés do sangue verdadeiro. Jesus, a palavra, disse quando foi manifestado a ela, porque ela se agarrou a estas tradições. Jesus, the manifested Word, said to the bride, Hebrew bride, because you hold to your traditions, you make the Word of God without any effect to you. It can't be effective. Jesus, a palavra manifestada, disse à noiva hebreia, porque te agarras às tuas tradições, invalidas a palavra de Deus para ti. Ela não pode surtir efeito. Now that's what's the reason today that the revivals that we're supposed to have, we have denominational revivals, we haven't had a real stirring. No. Oh, sir. Don't think we got revivals. We haven't. Agora, essa é a razão hoje porque os revivamentos que havíamos de ter, nós temos revivamentos denominacionais. Não tivemos um verdadeiro despertar. Não. Não, senhor. Não pense que temos revivamentos. Não temos. Oh, they've got millions and millions and millions of church members, but not a revival, no, sir. No. The bride hasn't had a revival yet. Oh, eles têm milhões e milhões e milhões de membros da igreja, mas não reavivamento em parte alguma. Não. A noiva ainda não teve um reavivamento. Está vendo? There's been no revival there, no manifestation of God to stir the bride yet, see. We're looking for it. It'll take those 7 unknown thunders back there to wake her up, I guess. He'll send it, he promised it. Ainda não houve reavivamento aí, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Está vendo? Estamos esperando por ele agora. Serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente. Veja, sim, ele enviará isso. Ele prometeu. Now, why? Now, she was dead. And now, if the churches would forget their creeds and forget their dogmas and just take the Bible, plead the promise, then it would come effective to them. But see, Jesus said, you with your traditions make the Word of God not effective to you. Agora observe. Agora, ela estava morta. E agora, se as igrejas esquecessem seus credos e esquecessem seus dogmas e somente tomassem a Bíblia, pleiteassem a promessa, então surtiria efeito para elas. Mas veja, Jesus disse, vós, com vossas tradições, invalidais a palavra de Deus para vós. Well, that's the same thing today with spiritual Eve, see? The spiritual bride of today, so-called the church, she takes the Word of God and she won't accept it and she accepts dogmas instead. Therefore, the Word's not effective to her. See? Because she tries to inject her creed with the Word. And it won't work. Bem, é a mesma coisa hoje com a Eva espiritual. Veja, a noiva espiritual de hoje, assim chamada, a igreja. Ela toma a palavra de Deus e não quer aceitá-la. E ela aceita dogmas em seu lugar. Portanto, a palavra não surte efeito para ela. Veja, porque ela tenta injetar seu credo com a palavra. E isso não funciona. Now, what we need today,
Just keep reading this here herald of His coming. Across the headlines, we need a prophet to return. We need a prophet to return. And I guess when He does return, they'll know nothing about it. That's right. It's always been that way, you see. Agora, o que necessitamos hoje? Sempre estou lendo este arauto da sua vinda aqui nas manchetes. Necessitamos que um profeta retorne. Necessitamos que um profeta retorne. E suponho que quando retornar não saberão nada a respeito. Apenas isso mesmo. Sempre foi assim, veja. We need it. Everything you talk about. We need a prophet to return who will bring the word of the Lord. Fearless. We be the Bible promising. Necessitamos disso, só falam disso. Necessitamos que retorne um profeta que traga a palavra do Senhor, destemido. Cremos que a Bíblia prometeu isso. I know Brother Moore, and I'm eating his house and everything else. The editor, and he's the finest man, walks in shoe leather, I guess, one of the finest fellows. But see, he knows that we got to have that. And Sister Moore, one of the finest women, poor little fellow, and they sacrifice. Agora, eu sei que o irmão Moore e os demais já comiam em sua casa e tudo mais, o editor, e ele é o homem mais distinto que anda em sapatos de couro, eu suponho, um dos indivíduos mais distintos. Mas, veja, ele sabe que temos de ter isso. E a irmã Moore, uma das mulheres mais distintas, pequena, pobrezinha, e o sacrifício deles. That's one of the best papers on the field, in my opinion, is the herald of His coming. But you find out, they keep blasting that we need a prophet. We need a prophet. See? That's what they talk about. E essa é uma das melhores revistas que há nessa categoria, em minha opinião, é o Arauto da Sua Vinda. Mas verifica-se que ficam apregoando isso. Necessitamos de um profeta. Necessitamos de um profeta. Está vendo? Que coisa. É sobre isso que falam. And then, here we are today, and like yesterday and today, announcing on the radio that in the Baptist churches and so forth, that we're not to take in with the Catholics, but we're to kind of fellowship with them. See? And right here, the message going out right here to stay away from that poison. E então aqui estamos hoje, e como ontem e hoje, anunciando no rádio que as igrejas batistas e assim por diante, que não temos de participar do que os católicos fazem, mas de certo modo devemos ter companheirismo com eles. Está vendo? E bem aqui a mensagem saindo daqui mesmo para ficar longe dessa coisa venenosa. Está vendo? Está vendo? How could you walk together unless they be agreed? Light and dark can't fellowship together. When light comes in, dark goes out. Okay, the most powerful. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Luz e trevas não podem ter companheirismo. Quando a luz entra, as trevas saem. Está vendo? Não pode. A mais poderosa. You can't put light out with dark, but you can put dark out with light. That's right. And He is the light, and He is the Word. There you are. Right straight back. You can't make it lie or do anything wrong. It comes right straight back to the spot again. Yes, sir. Não se pode apagar a luz com trevas, mas pode-se extinguir as trevas com a luz. Isso mesmo. E Ele é a luz, e Ele é a palavra. Está vendo? Agora, aí está, de volta a mesma coisa. Não se pode fazê-la mentir ou fazer algo errado. Retorna diretamente ao ponto. Sim, Senhor. Just like some guys start trying to fuss with you, if you know where to stand, know what he believes, it's just like taking a rabbit and turning him loose in a pen, and you got every hole stopped up. You stand at the gate. He's got to come back. Como, por exemplo, se alguém tenta contender com você, você sabe como se posicionar, se sabe em que ele crê. É como apanhar um coelho e soltá-lo num cercado, e você tapou todos os buracos. Apenas fique no portão, ele terá de retornar. É simplesmente isso, está vendo? He'll come right back to the gate again, because that's the only way he can get out. He'll stick his head through here and almost break his neck, go over there and over there, just stand and watch him. He'll come right back. That's all. Ele terá de retornar direto ao portão, porque é só assim que ele pode sair. Ele enfiará a cabeça aqui e quase quebrará o pescoço, e irá ali. Apenas fique parado e observe-o, e ele retornará. Está vendo?
Só isso. That's the only way you stay with that word. You can blast all around your creed, just break your neck everywhere, but you got to come right back to this word. It's all. Essa é a única maneira de fazer. Fique com essa palavra. Você pode fazer críticas por todos os lados com seus credos, simplesmente quebrar o pescoço em todos os lugares, mas tem de retornar a esta palavra. Está vendo? Sim, Senhor. É ela toda. Now, see, they don't want it. They don't want God's Word. Because she held to her traditions, she kept the Word of God from being of non-effect. Agora veja, eles não a querem. Eles não querem a palavra de Deus, porque ela se agarrou às suas tradições, ela invalidou a palavra de Deus. The same now on spiritual Eve. She wants to keep her traditions and get away from the Word of God. She holds again to the denominations and her creeds and traditions of her elders instead of taking the Word of God. A mesma coisa acontece agora com a Eva espiritual. Ela não quer. Ela quer manter suas tradições e se afasta da palavra de Deus. Ela se agarra novamente a denominações e seus credos e tradições de seus anciãos, ao invés de tomar a palavra de Deus. And when the promise of the Word in the last days is brought to her, she will not receive it because with her traditions, like the Hebrew bride did, the real Word, though manifested, proven, vindicated, she won't have it. E quando a promessa da palavra nos últimos dias for trazida a ela, ela não a receberá por causa de suas tradições, como a noiva hebreia fez. A verdadeira palavra, ainda que manifestada, provada, vindicada, ela não a aceitará. Why won't she? Because there's her time. She can't do it. That's right. She can't beat her type. See? It's predicted she'd do it. So how are you going to keep from anything? Now the only thing you do is just be happy you're in. That's all. Be waiting for it. All right. Por que não? Porque aí está seu tipo. Ela não pode fazê-lo. Isso mesmo. Ela não pode ir além do seu tipo, está vendo? E está predito que ela assim faria. Assim, como você vai evitar qualquer coisa? Agora, a única coisa a fazer é apenas estar alegre por estar dentro. Só isso. Esteja esperando por isto. Muito bem. God promised in the last days that He would manifest and would vindicate His word to her, and still she wouldn't do it. All that God promised her by His servants, the prophets. Deus prometeu nos últimos dias que Ele manifestaria e vindicaria sua palavra a ela, e ainda assim ela não aceitaria. Tudo isso Deus prometeu a ela por seus servos, os profetas. God promised through Jesus Christ, God promised through Joel, God promised through Paul, God promised through Malachi, God promised through John the Revelator. All them prophets just did exactly what the last message would be to her. Deus prometeu através de Jesus Cristo, Deus prometeu através de Joel, Deus prometeu através de Paulo, Deus prometeu através de Malaquias, João, Deus prometeu através de João o Revelador, todos esses profetas, exatamente o que a última mensagem seria para ela. Now, if you want to write them down, of course you all know them. Jesus, John 14:12, and Joel 2:38, Paul, 2 Timothy 3, Malachi, 4th chapter, and John the Revelator, Revelations 10:17, 1-17. See? Exactly what would take place now. Amen. And to the church, what is it? The incarnate Word made flesh amongst His people again. Amen. And they just don't believe it. Agora, se querem anotá-las, claro que todos vocês as conhecem.
Jesus, João 14:12, e Joel 2:38. Paulo, 2 a Timóteo 3, Malaquias, capítulo 4, e João, o Revelador, Apocalipse 10, 17, 1 a 17. Vejam exatamente o que aconteceria agora. E para a igreja, que é isto? A palavra encarnada, feita carne entre seu povo novamente. Estão vendo? E eles simplesmente não creem nela. You know what Jesus said when he done them miracles before them and proved that he was God? Proved that what he was doing, he had done exactly. Sabe o que Jesus disse quando viu que quando ele realizou aqueles milagres diante deles e provou que era Deus? Provou isso, o que ele estava fazendo. Ele tinha feito exatamente. He said to them, he said, "Oh, you Capernaum, who is exalted into heaven. If the mighty works had been done in Sodom, that's been done and you would be standing today." Amen. That's right. Ele lhes disse, ó tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, se as obras tivessem sido prodígios, tivessem sido feitos em Sodoma, que em ti se operaram, ela estaria em existência hoje. Isso mesmo. In Capernaum, he never done nothing but heal a few people and told them the secrets of their hearts and walked out. That's all. See, they don't know what mighty works are. E em Cafarnaum, ele não fez nada além de curar algumas pessoas, ele lhes declarou os segredos de seus corações. E se foi. Só isso. Está vendo? Eles não sabem o que são prodígios. They think it has to be a great big program where everybody gets up, the judge makes a speech, and the band's playing, the colors flying, and the well-dressed women tarrying, and all the PhD LLDs, the big tall hats and turned around collars and everything, they all have to walk in. That's something great. God says that's foolish. Eles pensam que tem de ser um grande programa onde todos se levantam e o juiz faz uma palestra e as bandas tocam e as bandeiras tremulam e as mulheres bem vestidas e esperando, e todos os doutores em filosofia, doutores em leis e as cartolas e colarinhos eclesiásticos e tudo mais, todos eles têm de participar. Isso é algo grande. Deus diz, isso é ridículo. And he brings up a little something. I don't know what difference between maybe ABCs hardly, and performs something that just sets the real church afire, and the rest of them says a bunch of holy rollers. E ele levanta alguém desprezível que mal sabe a diferença, talvez, entre o abecedário e realiza algo que simplesmente põe a verdadeira igreja em chamas. E o resto deles diz, um bando de santos roladores. God calls that great, and the world calls it foolish. The world calls that great, God calls that foolish. It's just vice versa. And the thing that God has promised, God will and has done. Here we are. Deus chama isso grande e o mundo chama ridículo. O mundo chama isso grande e Deus chama ridículo. Veja, simplesmente vice-versa. Está vendo? E a coisa que Deus prometeu, Deus fará e fez. Está vendo? Aqui estamos. Now, still she remains as she did the Hebrew Eve. She just wouldn't do it. You could raise up the dead. You could see the Spirit of God. Agora, ainda assim, ela permanece como fez a Eva hebreia. Ela simplesmente não queria fazê-lo. Você poderia ressuscitar os mortos. Você poderia ver o Espírito de Deus. Jesus came down, vindicated himself to be the Son of God. First he started preaching. Well, they thought, well, kind of odd-like fella. Who is he anyhow? Well, the first thing you know, people can say... Jesus desceu, vindicou-se ser o Filho de Deus. Primeiro ele começou pregando. Bem, eles pensaram, bem, um indivíduo um tanto estranho. Quem é ele, afinal? Bem, de repente as pessoas começaram a dizer... Of course, they said before when his forerunner come, John, they said, are you the Messiah? He said, no, but he's standing among you somewhere. Naturalmente, elas tinham dito antes, quando o seu precursor veio, João, disseram, és tu o Messias? Ele disse, não,
Mas ele se encontra entre vós em algum lugar. See? Why? He knowed when his message taken place, what he was to do. He knowed what he was going to do. Just like Noah kept watching Enoch. When Enoch went, Noah said, better get close to the ark. The time is at hand. Noah kept watching Enoch. See? Está vendo? Por quê? Ele sabia, quando sua mensagem veio, o que ele devia fazer. Ele sabia o que ia fazer. Do mesmo modo que Noé ficou observando Enoque. Quando Enoque foi, Noé disse, melhor me aproximar da arca. O tempo está próximo. Noé ficou observando Enoque. Está vendo? By we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by we shall meet that despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow heart. With the Lord's despised few, by faith I choose in the sweet by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord's.